Beleza, gente? Então, agora nós estamos indo para a terceira e última parte dessa primeira aula nossa, e o assunto que nós vamos discutir sobre os haletos orgânicos e os álcoois. Os haletos orgânicos, como por exemplo o DDT e um álcool, que é o nosso álcool comum, que está tão em moda aí, álcool em gel, essas coisas todas serão discutidas agora nessa nossa aula. Você vai observar agora as formas abaixo e queria que você me ajudasse a identificar as funções. Observa, olha só. Primeiro composto, você tem uma hidroxila, veja só, presa a um carbono saturado. Lembrando que carbono saturado é aquele que faz 4 ligações sigma, portanto, a gente tem pela frente um álcool. No segundo caso, você tem a mesma hidroxila, entretanto, está ligada a um carbono que tem hibridação sp2. Toda vez que a hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado com hibridação sp2, nós teremos um enol. Enol significa dupla, ol hidroxila. Se eu tenho uma hidroxila presa diretamente a um anel aromático, aí deixa de ser álcool, deixa de ser enol e passa a ser um fenol. Lembra de mim? Fenol, anel aromático, ol hidroxila, hidroxila presa direto ao anel aromático. Aqui eu tenho, neste exemplo, uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Portanto, nós temos um álcool pela frente. Neste caso, a hidroxila direto vem ligada ao anel aromático. Novamente, nós temos pela frente um fenol. E aqui, finalmente, a hidroxila ligada a um carbono, insaturado com dupla ligação. Caracterizamos assim como um enol. Lembre-se, álcool, todo álcool tem a possibilidade de reagir perdendo o hidrogênio e perdendo a hidroxila também. Então ele é anfótero. Ele pode ser ácido e pode ser base. Fenol não. O fenol, cadê o fenol? Tá aqui. Cadê o fenol? Tá aqui. O fenol ele só tem condições de perder o hidrogênio. Portanto, os fenóis têm caráter químico ácido. A gente vai ver isso lá na frente. E o enol é um composto instável. Vocês vão ver comigo também, quando a gente estiver estudando isomeria, você vai ver que o enol ele se transforma ou em aldeído ou em cetona. Isso prova por A mais B que é um composto instável. Identificando um álcool, vamos lá. Álcool são compostos oxigenados que têm a hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Olha lá o exemplo, olha o metanol. Esse aqui é o metanol, ó. Por que é o metanol? Você sabe, ó, mete um carbono, ol, hidroxila, significa que eu tenho apenas ligações sigma na estrutura. Este é um álcool. Agora, só poderá ser álcool se tiver uma hidroxila em cada carbono. Se você tiver um álcool com 5 hidroxilas, sem problema, mas desde que cada carbono receba uma só hidroxila. Estou te dando um exemplo aqui do glicerol. Observa o glicerol ou a glicerina, né, o melhor agente hidratante que a química conhece. Tem 3 hidroxilas, óbvio, tem 3 hidroxilas, continua sendo álcool, porque as hidroxilas estão ligadas a carbonos saturados. Entretanto, elas não podem estar em um mesmo carbono, aí já não vai existir, perfeito? Exemplos mais comuns, mais conhecidos dos álcoois. Eu tenho aqui o metanol e eu tenho o etanol. O metanol, por sua vez, ele é conhecido como álcool metílico, como nomenclatura usual. Nomenclatura de laboratório, de indústria, né? Popularmente conhecido como álcool metílico. É um álcool dos Estados Unidos, um álcool americano. Ele é combustível e um combustível de chama incolor. Quando você coloca fogo nele, você não enxerga a cor da chama. Nos anos 1980, final de 70, 80, um cara chamado Franco Brunetti, em São Paulo, ele simplesmente fazendo experiências em laboratório, ele coloca fogo em alguma substância que ele não sabia qual e sente que o pé dele estava ardendo, estava formigando, como se estivesse queimando, mas ele não enxergava a cor da chama. Ele viu que estava colocando fogo sem querer no metanol, que é um álcool extraído principalmente do eucalipto através de uma destilação seca da madeira, no caso do eucalipto. E se você ingere esse álcool, você fica cego, a tendência é ficar cego. Atua sobre o sistema nervoso central e você pode até morrer. Álcool metanol, tomou no organismo, ele se transforma em ácido, cai na corrente circulatória, rompe o nervo óptico e a tendência é levá-lo à cegueira. Então toma cuidado quando alguém te oferecer algum tipo de bebida, que a bebida vem aberta ou que você não sabe a origem, né, a procedência dessa bebida, não toma não, tá? Evita isso, é melhor você tomar um copo d'água onde você mesmo vai pegar o copo,
né, com água e toma outras coisas, mas que você faça a compra e você saiba a procedência, a origem dela. O etanol, por sua vez, ele é conhecido como álcool etílico, que é o nosso álcool aqui do Brasil, álcool comum, né? Hoje nos postos de gasolina, ele é conhecido como etanol. Combustível, ele é solúvel em água e solúvel na gasolina. Isso aqui é muito importante para a gente. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais disso. E atua como medicamento e como tóxico. Medicamento, você pode tomar, por exemplo, um medicamento homeopático cujo solvente é álcool, sem problema nenhum. E é também tóxico, lógico, né? Se você ingere o álcool etílico, uma cachaça em grande quantidade, no primeiro momento o álcool, esse etanol, ele atua como excitante. Você fica excitado, alegre, abraçando todo mundo, rindo, sem sentido algum. Mas também, quando você, no segundo momento dessa ingestão, você fica deprimido, você fica lá sem saber por que você está chorando, o cachorro vem e lambe a sua nuca, e você não sabe por que você está... Por isso que você não pode beber e dirigir. Que a fase da direção é normalmente a fase onde você tem a depressão profunda. A nomenclatura e classificação dos álcools, eu tenho aqui 3 exemplos para vocês, eu gostaria de te mostrar o que você tem que fazer em cada um dos exemplos. Olha, primeiro exemplo, você tem a função álcool, claro, hidroxila ligada a carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono saturado, álcool, bacana. Hidroxila ligada a carbono saturado, álcool, bacana. Show de bola, sem nenhum problema, tá? Nome desse álcool, o que eu faço? Eu cito o nome do hidrocarboneto, prefixo, prop, 3 carbonos. Observe que entre os carbonos só existem ligações sigma, propan. Cito a posição em que a hidroxila se encontra, 1, 2, 3, propan, 1, ol, só isso. Você tem que mostrar a posição em que a hidroxila se encontra. A classificação. Observe que a hidroxila está ligada a um carbono primário. Este carbono aqui é um carbono primário. Portanto, este é um álcool primário. Perfeito. Na sequência, nome desse composto. Eu tenho 3 carbonos. Propano. Eu tenho 3 hidroxilas. Tri. Claro que é um álcool. Ol. Fará, precisa falar posição 1, posição 2, posição 3? Não. 3 carbonos, se são 3 hidroxilas, só pode ter uma hidroxila em cada carbono, propano triálcool. Classificação dele é um triálcool. Ele é classificado como triálcool exatamente pelo fato de ter 3 hidroxilas. Neste caso, eu tenho um álcool cujo nome é 1, 2, 3, 4, but. Butano. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Cita a posição que as hidroxilas se encontram. 1 e 3, como são 2 hidroxilas, diol. Assim teremos, na classificação, um diálcool. É isso que você tem que saber. Só um detalhezinho, não esqueça. Se alguém te der este composto, observa o nome dele, etano, porque são 2 carbonos e só existem ligações sigma, etano, diol, 2 hidroxilas. Observe que as 2 hidroxilas estão presas em carbonos vizinhos. Se estão presos em carbonos vizinhos, eu posso chamá-lo de glicol. Como o nome usual de uma estrutura de 2 carbonos e 2 elétrons livres, se você remove as 2 hidroxilas, você passa a ter 2 elétrons livres. A terminação é ileno, etileno, glicol. Lembra da cerveja Belo Horizontina? Viram o que tinha descoberto na cerveja que causou aquele transtorno todo? Muitas pessoas ficaram com a face paralisada, muitas pessoas perderam a visão, muitas pessoas morreram exatamente por esse composto etileno glicol ter sido ingerido por essas pessoas. Inadvertidamente apareceu na cerveja etileno glicol. Isso aí é um produto extremamente nocivo à saúde, tá?
E detalhe, quanto mais hidroxila o álcool possuir, mais doce ele será, mais viscoso ele será. Por isso que em algumas bebidas alcoólicas de má qualidade, como vinho e vodka, esse material é colocado para poder falsificar e permitir que as pessoas que não conhecem, né, do assunto possam beber e achar que está tomando uma coisa maravilhosa. Mas as consequências são nefastas, infelizmente. Nomenclatura e classificação agora dos álcoois. Observa só, gente. Eu tenho aqui um álcool cíclico com 2 hidroxilas e eu tenho a função álcool, claro, hidroxila ligada a carbono saturado sempre. Tenho aqui um nome ciclo, porque a cadeia é fechada, but, porque são 4 carbonos, butan, para um pouquinho, descansa um pouquinho, e cita a posição das 2 hidroxilas. Posição 1, posição 2, diol. Classificação é um diálcool. Posso falar que isso aqui é um glicol, porque as 2 hidroxilas estão ligadas em carbonos vizinhos. Este álcool aqui é um álcool secundário. Observa, a hidroxila está ligada no carbono secundário. Este álcool tem a hidroxila presa no carbono terciário. Por isso, ele é classificado como álcool terciário. Essa hidroxila está presa no carbono primário. Por isso, é um álcool primário. E, finalmente, esta hidroxila está presa no carbono primário. Observe, queridos, que existe uma dupla ligação aqui, mas não interfere em nada, porque a dupla ligação, para que seja considerado um enol, tem que estar no carbono que está recebendo a hidroxila. Isso aqui é um álcool primário insaturado, sem problema nenhum. Uma dica boa para vocês, lá na frente eu vou voltar a falar. Todo álcool primário, todo álcool, cadê o álcool primário? Cadê o álcool primário? Está aqui. Todo álcool primário sofre oxidação. Todo álcool secundário sofre oxidação. E todo álcool terciário, nenhum deles sofre oxidação. Vou repetir, álcool primário sofre oxidação, álcool secundário sofre oxidação e álcool terciário nunca vai sofrer oxidação. Perfeito? Diferenciando então um álcool de um fenol em laboratório, já que os dois têm hidroxila, para a gente poder diferenciar um álcool de um fenol em laboratório, a gente vai usar o seguinte, vai usar ácido ou vai usar base. Se eu uso o ácido para identificar se é álcool ou fenol, eu sei que ácido e álcool reagem. Então o álcool em contato com ácido, normalmente ácido sulfúrico, vai reagir. O fenol, que é ácido, não reage. Perfeito? Já em base forte, qual que é a base forte mais comum usada em laboratório? NaOH. Base e álcool não reagirão. O álcool, ele não reage com a base. E o fenol, por ser ácido, ele vai reagir com a base. Aí você vai me perguntar assim, Fará, mas o álcool é anfótero, como é que ele não reage com base? O anfoterismo é tão pequeno, mas é tão pequeno, que é mais fraco do que a água. O álcool, ele tem uma força ácida tão baixa que chega a ser menor do que a da água. Se a própria água não consegue reagir com a base, não vai ser o álcool que vai reagir. Perfeito? Os aletos de alquila mostram exatamente os compostos que apresentam halogênio na sua estrutura. Veja, eu tenho um hidrocarboneto chamado etano. Eu tenho um radical, no momento que eu retiro esse hidrogênio, ele passa a ser chamado de radical etil. Se eu incorporo um átomo de cloro, ou de bromo, ou de flúor, ou de iodo, ou seja, qualquer elemento da família 7A, no lugar desse hidrogênio, eu deixo de ter um hidrocarboneto e passo a ter um aleto orgânico, ou um aleto de alquila. A palavra alquila significa alc, de alcano, il de elétron livre. Então, é uma estrutura que tem um halogênio preso num elétron livre que antes era um elétron livre pertencente a um hidrocarboneto alcano. Veja só, nomenclatura oficial, eu dependo da nomenclatura do hidrocarboneto. A nomenclatura usual, eu dependo da nomenclatura do radical. Veja, nome oficial, eu cito o nome do halogênio e sigo citando o nome do hidrocarboneto, cloroetano, só isso. Nome usual, cito o nome do halogênio com a terminação eto,
homenageando o nome da função, aleto. Se fosse bromo, seria brometo. Se fosse iodo, seria iodeto. Se fosse flúor, seria fluoreto. Os mais comuns são cloro e bromo, perdão. Cloreto de, aí eu cito o nome do radical, cloreto de etila. Estes compostos são usados como inseticidas, anestésicos, como solventes. Por exemplo, este composto aqui, ele é exatamente a base do líquido do lança-perfume. Tem um cheiro maravilhoso, mas o tanto de cheiroso que ele é o tanto de tóxico que ele é também. Então, na química, tudo que cheira bem é tóxico. Vai por mim, essa é a premissa da química. Podem ser chamados de derivados halogenados também, e são compostos muito reativos. Quando a gente começar a estudar as reações orgânicas, vocês vão ver comigo que os compostos aletos orgânicos são extremamente reativos, ok? A nomenclatura dos aletos é parte da seguinte premissa: nome do composto dado, você vem e coloca primeiro a cadeia correspondente ao propano, olha lá, 3 carbonos. No carbono 1 você coloca um bromo, no carbono 2 você coloca um bromo. Está aí o que você queria, a estrutura montada. É um aleto considerado dialeto, exatamente pelo fato de ter 2 halogênios. O nome 2-cloropentano mostra 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No carbono número 2 você vem e coloca o cloro e o resto, claro, os hidrogênios. Eu tenho aqui um monoaleto, exatamente por conter apenas um átomo de cloro na estrutura. 1,3 de bromo butano, met, et, prop, but. Eu tenho um bromo aqui e tenho um bromo aqui, 1,3 de bromo butano, exatamente 2 átomos de bromo na estrutura. Eu tenho novamente um dialeto. Esse dialeto é um dialeto isolado, porque eles não estão em carbonos vizinhos. Esse já é um dialeto vicinal. Vicinal. Bateu com o carro? Por quê? Porque era vicinal. Vicinal significa vizinhos. Perfeito? Nesse exemplo do ortodiclorobenzeno, você monta a estrutura do benzeno e bota os 2 cloros nas posições 1 e 2. Isto é um dialeto na posição orto. E o último, metaclorotolueno, você tem aqui o tolueno, que é um anel aromático recebendo o CH3, independente de onde você queira colocar. A posição meta vai ser 1, 2, 3. Aí você pode colocar o cloro na posição 3. Aí você tem o metaclorotolueno. Neste caso, nós temos um monoaleto, por ter apenas um halogênio preso na estrutura. Moçada, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro encontro, relativo a essa aula, videoaula, para você poder aproveitar em casa. E qualquer dúvida, faça contato comigo. Você sabe os meus contatos, né? A gente está sempre à disposição. Fernando Fará, Botafoguense campeão, sempre às ordens, muita paz. Um beijo.